Bom, vamos lá, estreando um novo quadro aqui. Hoje é domingo, 19 de novembro. Estou em Porto Madeiro, em Buenos Aires, dia das eleições do Milei. E esse novo quadro subirá todas as semanas aqui no meu canal do YouTube, Interage ou Interagindo com Musa. Então eu vou pegar as principais perguntas que me foram feitas ao longo da semana, nos comentários dos vídeos do YouTube, do Instagram, nas caixinhas de pergunta. Muito mais voltado, obviamente, para o lado econômico, as respostas às mudanças político-econômicas, mas dando um foco no resultado econômico que isso traz, e faremos isso semanalmente. Então, eu tinha começado a fazer esse quadro há um tempo atrás, aí por questões até técnicas eu acabei parando nele, mas de volta agora para a gente fazer sempre essa interação e, claro, a interação mais aprofundada eu faço lá na minha comunidade. O link está aqui no descritivo, tem no meu site brunomusa.com.br, tá o link na bio, no Instagram, enfim, lá a gente faz interações semanais, onde eu me aprofundo com conteúdos exclusivos, levo pessoas de renome das mais variadas áreas para falar com as pessoas da comunidade, com os nossos membros exclusivos. Fazemos resenhas de livros, de filmes, e a cada mês a gente se encontra na última segunda-feira de forma online para debater assuntos correntes ali daquele mês. De novo, sempre mostrando as perspectivas econômicas, como podemos nos comportar frente àquilo para termos o nosso planejamento, seja na empresa, seja na parte pessoal de investimentos. Mas, de qualquer maneira, concentrarei aqui algumas perguntas para a gente e tentar respondendo, tirando algumas dúvidas ao longo do tempo. Pois bem, vamos lá, começando aqui, sem demorar mais. Foram algumas perguntas que eu vim pegando dos últimos vídeos, tá? Então, separei a primeira aqui, Olímpio Re6NT. Será razoável considerar títulos atrelados à inflação no Brasil quando os índices oficiais podem ser manipulados pelo desgoverno? Olha, tem realmente alguns pontos que são importantes, que é, primeiro, entender os índices, né? Por que é que, de repente, a inflação, ou IPCA, que é o índice de inflação oficial, ele normalmente é mais baixo do que aquilo que a gente gasta, né? Então o IPCA, ele é um ponderado, uma média ponderada de várias categorias que compõem a inflação. Se você consome mais daquilo que representa ou tem um peso maior dentro do IPCA, naturalmente você acaba sentindo mais. Mas também é impossível não falar que esse IPCA ele pode de alguma maneira ser manipulado. O governo consegue controlar os preços administrados, em maior ou menor grau hoje em dia na economia brasileira, né? Por exemplo, combustíveis, eletricidade, e você consegue de alguma maneira jogar com esses preços, mas ao princípio o que consta no dado que responde ao IPCA, ele é um índice que a gente tem confiança de levar a sério. Mas de novo, é importante analisar ponto a ponto, item a item, cada subitem que compõe o IPCA. Mas tem um porém. Hoje, quem comanda o IBGE é Márcio Pokmann, e Márcio Pokmann já foi investigado, quando ele era presidente do IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, por supostamente manipular os dados. Ele deu uma entrevista controversa essa semana, falando que admira a China, ele é naturalmente socialista, foi indicado pelo Lula. Então, há sim que fazer uma varredura com lupa dos dados. Como realmente isso talvez seja impossível para muitas pessoas que não é da área econômica, a inflação que a gente leva em consideração é sim o IPCA para efeito de retorno dos investimentos, seja o CDI ou o IPCA. Mas de qualquer maneira, é importante levar em consideração a sua cesta de consumo, né? Cada um de nós temos uma cesta de consumo e essa cesta replica muito mais a realidade daquilo que nós gastamos. Mas para efeito de investimentos e para efeito de compreensão de política monetária, será levado em consideração o índice divulgado, que é o IPCA. Tá? Então, sim, é uma boa pergunta, o Limpo vale uma atenção com relação a isso. Tá? Flávia D. da Costa, essa veio do Instagram. Alguém consegue tirar o Maduro do poder? A população apoiou esse sistema no início dele?
tipo como fazem com os professores, artistas e intelectuais no Brasil, há risco real de nos tornarmos como o país dele? Desculpa a minha ignorância, mas tento entender de política, para mim não é fácil. Flávia, obrigado pela tua pergunta. Para quem não me acompanhou, eu estive na Venezuela em março, o documentário extremamente bem produzido pela Brasil Paralelo, que inclusive é um dos meus patrocinadores aqui em Buenos Aires, para acompanhar o segundo turno das eleições, assim como foi da primeira. Aliás, hoje às 8 da noite eu estarei ao vivo no canal do YouTube da Brasil Paralelo, lá do QG do Milei, para a gente falar a respeito. Flávia, não se preocupe com relação a isso. A política realmente é muito difícil de entender, talvez impossível, né? Afinal de contas, são várias cabeças individuais e grande parte delas não confiáveis. Então vamos lá, pouco a pouco aqui das perguntas. Alguém consegue tirar o Maduro do poder? Na minha singela opinião, não. Baseado no que eu vivi na Venezuela agora, que eu repliquei e mostramos dentro do nosso documentário Infiltrados Venezuela, que está lá na plataforma da Brasil Paralelo para assinantes. Então eu acho que agora não, por mais que o Biden tenha feito esse acordo de ele permitir, o Maduro permitir que tenha vistoria internacional às eleições, para eles poderem negociar o petróleo, enfim, acho que a chance é zero. Ele detém a arma, ele não tem mais apoio político das pessoas comuns na rua. Eu estive em Petare, que é a maior favela da América Latina, com 1,5 milhão de habitantes, ficamos 2 dias lá dentro. Estive nos bairros ricos da Venezuela. Enfim, ele não tem mais apoio popular, mas isso pouco importa, ele detém o apoio das armas. Então acho muito difícil o Maduro sair do poder, tá? Inclusive eu entrevistei o Juan Guaidó, que eu tenho diversas divergências com ele, da forma como pensar política, economia principalmente, e até ele também, claro que ele fala que acredita e tal, como político, que foi o presidente reconhecido por mais de 64 países no mundo, da Venezuela até pouco tempo atrás, mas obviamente você percebe ali que ele sabe que é muito difícil que o Maduro saia do poder, tá? A população apoiou esse sistema no início dele? Sim, no início dele foi em 1999, o Hugo Chávez foi eleito democraticamente, que era um movimento ali de esquerda no final dos anos 90, que acreditava em mudanças. Pessoas acreditaram no Lula, né? Então, pessoas ainda acreditam, alguns, que é totalmente questionável. Mas, de qualquer maneira, era um movimento de mundo. Os países da América Latina tinham recém saído dos governos mais, digamos, de regimes militares. E quando eu falo recém-saído na história, nós estamos falando de 15, 20 anos, é pouco tempo, né? O Brasil saiu, teve a primeira eleição, ali acabou o regime militar em 1985, né? Então o Sarney assumiu em 86, relativamente pouco tempo ali. Então as pessoas acreditavam naquele sonho bonito da esquerda, enfim, e aí sim ele foi eleito, não foi um ganho com ampla maioria, se não me engano foram 56, 57% dos votos que o Hugo Chávez ganhou, mas sim, ele teve apoio e começou a perder logo já no começo, em 2001, 2002, ele começou a nacionalizar empresas, mandar embora as empresas estrangeiras, mas o povão ainda via isso com bons olhos, né? O povão, não me mal interprete aqui, assim, eu digo, a grande massa da população ainda não entendia muito bem esse movimento e ao longo do tempo ele foi perdendo esse apoio, mas aí já era tarde demais, já era uma ditadura e é o que a maioria das pessoas me falaram lá. A gente achava que nunca chegaria na Venezuela isso, os movimentos no dia a dia eram imperceptíveis, mas quando a gente olha 10 anos para trás, 15 anos para trás, tudo mudou. Então eu deixo esse recado, esse aviso com relação ao Brasil, porque as mudanças diárias no judiciário não são imperceptíveis, que foi por onde tudo começou na Venezuela. Mas eu não acho que o Brasil tenha risco de se tornar uma Venezuela ou uma Argentina com as regras atuais. Temos que ser um eterno vigilante, né? Mas de qualquer maneira eu acho que é um outro momento de mundo, o celular na mão das pessoas, isso aqui que a gente está fazendo, mais da metade da população hoje abomina o presidente atual brasileiro, eu sou um deles obviamente, então a gente sabe que a dificuldade é maior, a informação está mais ampla, mas, de novo, tudo começa pelo judiciário e não menospreze o poder do judiciário brasileiro de tomar decisões autoritárias, como está extremamente claro que já vem tomando. Tá bom, Flávia? Então, obrigado pela tua pergunta. Nada de falar que isso é ignorância, porque isso é um mero debate, ninguém tem razão aqui, porque não dá para conhecer profundamente a política, tá? Bom, Emanuel Sacramento 7204. Cara, o dólar baixou muito. O que aconteceu? Bom, realmente, tem alguns pontos. A balança comercial brasileira, que é a diferença entre exportação e importação, está batendo recorde, deverá fechar esse ano com recorde.
alguns fatores. As exportações cresceram, as importações também cresceram, mas em menor grau. Depende muito dos preços dos produtos exportados, né? Obviamente isso interfere na receita. Mas de qualquer maneira a balança comercial brasileira está batendo recordes, deverá fechar com mais de 90 bi de superávit esse ano. E aí, obviamente, isso é entrada de dólar. Se você vende mais, tem entrada de dólar. Entrada de dólar, você faz uma maior oferta do dólar e aí o real valoriza. Esse é um ponto. A balança de pagamentos ela também está positiva. Então, você vê entrada de dólar nessas contas. Mas, claro, onde começa a aparecer o risco? Se o Brasil baixa demais a taxa de juros e os Estados Unidos sobe ou mantém a deles, a Fed Fund Rates, por mais tempo elevada, o chamado carry trade diminui a atratividade, ou seja, as pessoas que tomam crédito nos Estados Unidos a uma taxa mais baixa para investir aqui no Brasil e ganhar essa diferença. Quanto menor a diferença entre as duas taxas, mais você vai ver pessoas que têm dinheiro aqui e mandam para os Estados Unidos, já que o diferencial de taxa de juros é menor e o risco americano é menor. Então, esse é um risco, e aí quando você tem saída de dólar você pode pressionar a tua moeda. E na minha opinião, o grande risco mesmo vem das contas fiscais. O fiscal brasileiro ele é completamente desequilibrado, a gente já sabe, já fiz vídeos mais aprofundados aqui mostrando como o endividamento brasileiro continuará crescendo, dados os gastos governamentais. Eles estão numa briga imensa para tentar achar a arrecadação de quase 200 bilhões para fechar as contas no ano que vem. Não conseguirão fechar essas contas, está muito claro isso, apesar de eles terem mantido a meta de déficit zero para 2024, está muito claro que eles não manterão os números, que mudarão, tem duas oportunidades ainda para mudar essas contas em dezembro, né, na votação do orçamento em si, e em março, ao apresentar as contas bimestrais. É claro que eles não vão fechar a conta, o Brasil vai ter superávit no ano que vem, estimamos aqui na casa dos 100 bi, que é 1% do PIB. Enfim, o que eu quero dizer? Com as contas fiscais pressionadas, com o fiscal pressionado, as contas públicas e o endividamento aumentando, isso pressiona a taxa de juros, que pressiona o câmbio também. Então, na minha opinião, estamos enxergando oportunidade para dolarizar parte do teu patrimônio, mandar o dinheiro para fora, 4,70, 4,80, para mim é uma boa oportunidade frente à mentalidade desse governo e o endividamento brasileiro que continuará crescendo, isso é uma matemática, tá? Então você vê a entrada do dólar, o Brasil, uma questão de preços, tecnicamente o Brasil ele está barato frente aos seus pares, ou bateu pontos baratos de bolsa, barato frente aos seus pares, e o dinheiro especulativo, da forma como ele entra, ele sai. Então eles olham o preço em dólar da bolsa de ações brasileiras, do título público pagando taxas interessantes, ele vem. Da mesma maneira que vem, ele pode ir embora, tá? Então, na minha opinião, é sim uma boa oportunidade para aproveitar essa envio do capital, de uma parte do teu capital, para dolarizar quando isso acontece, tá? Adriano Oliveira, 6066. Bruno, investir agora em títulos públicos do Brasil não pode ser ruim, já que a expectativa é que venham a subir pelo total desequilíbrio das contas públicas. Boa pergunta, Adriano. Eu vejo... Bom, a chance do Brasil dar calote na sua dívida hoje é zero, tá? Apesar de não gostarmos desse governo, do receio que está acontecendo, do aumento de endividamento, 97% da dívida brasileira é dívida interna, ou seja, atrelada ao real. 3% mais ou menos é dívida em dólar, tá? A dívida hoje está na casa dos 7 trilhões e alguma coisa, tá? Esses 7 trilhões, 3% está atrelado ao dólar. E o Brasil tem uma reserva internacional por volta de 370 bi de dólar, né? Que isso dá quase 2 trilhões, ou um pouco mais de 1,5 trilhão de real. Ou seja, o Brasil está tranquilo com relação a pagar a sua dívida. Claro que ele vai rolando, aumentando a sua dívida frente ao PIB, isso é perigoso e o mercado vai exigindo cada vez mais taxas de juros, se ele não cuidar das contas, para financiar esse déficit crescente. Mas, de qualquer maneira, a chance do Brasil não pagar a sua dívida hoje, na minha opinião, é zero. Então, há oportunidade sim, principalmente em títulos públicos atrelados à inflação ou dependendo do momento pré-fixado. Eu prefiro atrelado à inflação de mais curto prazo, pela volatilidade, como você falou, porque você pegar título público atrelado à inflação, a IPCA mais 5, IPCA mais 6, quando bate IPCA mais 6, é extremamente interessante a taxa. 6% acima da inflação é uma taxa muito boa. Quando a gente pega o auge do governo da Dilma, aquela catástrofe, esses títulos públicos chegaram a pagar IPCA mais 7,3 mais ou menos, né? Então é interessante que, veja, naquele auge, que está longe do que nós estamos vivendo agora, né? Agora, dia 19,
Não digo que a irresponsabilidade, a conta vai chegar, porque sim, vai chegar na minha opinião, mas de qualquer maneira, hoje você pegar essas taxas, na minha concepção e análise, são taxas extremamente interessantes dado o risco. Tá? Prefiro de curto prazo, porque realmente a curva de juros ela é bastante volátil, e quando você perguntou do desequilíbrio das contas públicas, eu imagino que sejam títulos atrelados à inflação ou pré-fixado. Uma vez que, se for título Selic, por exemplo, Tesouro Selic, se dado o desequilíbrio das contas e o Brasil tenha que voltar em algum momento a subir os juros ou não derrubar muito mais, você pega títulos atrelados à Selic, essa Selic se mantém num nível ou mais alto, você está tranquilo, não tem a tal marcação ao mercado. Já nos títulos atrelados à inflação ou pré-fixado, você pode ter a marcação ao mercado se a curva de juros continua subindo. Curva de juros para cima, valor presente do título para baixo. E aí, consequentemente, você tem a marcação ao mercado que desvalorizaria o teu título caso você saia antes do vencimento. Então, eu acho as taxas interessantes e prefiro olhar os mais curto prazos, a não ser quando você tem aqueles estresse da curva de juros futura que realmente abre, pelas falas do Lula, quando ele falou lá que não respeitaria as regras fiscais, a curva de juros sobe demais, ela abre é o nome no nome técnico, e aí sim eu gosto de aproveitar, mas é mais especulativo, títulos públicos mais longos para capturar essa nova queda da curva de juros futura, quando ela abre por conta de digamos, um efeito emocional ali de uma fala específica. Normalmente ela tende a recuar e aí você, juros para baixo, valor presente do título para cima, tá? Mas dúvidas sobre investimento, também vou deixar o link aqui no descritivo comigo, com o pessoal todo da minha equipe, para a gente discutir sobre isso, que é justamente o nosso papel principal na nossa equipe lá na Aquavero com a nossa carteira de clientes, tá bom? Bom, vamos lá. Henrique Trevisan 7556. Qual é essa plataforma que o Bruno vê os dados do payroll? Depende, mas no geral eu gosto de acompanhar ali pela Trading Economics. É um site aberto, então eles acompanham o calendário diariamente. Eu gosto bastante, acompanho de outros também, do Investing, da Bloomberg, mas de qualquer maneira o Trading Economics eu acho que é um site que dá pra gente ver tudo. Tá bom, Henrique? Obrigado. Lúcio Moratelli Prado, 2887. Bruno, tenho visto alguns canais falando que a crise imobiliária dos Estados Unidos, construções abandonadas, como correlacionar essas impressões de desaceleração da economia com os dados de mais posições de trabalho do que trabalhadores? É uma questão do setor? Essa inflação não seria mais de demanda do que oferta? Bom, muito boa pergunta. Vamos lá. Os Estados Unidos chegou a ter, durante a pandemia, por conta de transferência de renda, mais de 2 trilhões de dólares de poupança. É mais que o PIB brasileiro. Hoje está na casa do 1 trilhão, ou seja, ainda tem espaço para o americano médio gastar. Tá? O PIB americano é composto 55% por gastos privados. E como divide os gastos privados? 75% é serviço, 5% são compras de bens duráveis e 20% compras de bens não duráveis. Só que acontece um problema. Os serviços, que representa 75% da compra de bens duráveis, ou seja, dá pouco menos de 50% do PIB geral, é serviços, o que acontece é que os serviços são menos afetados pela alta dos juros. Então, esse efeito de alta de juros, que já está acontecendo, tem dados fortes mostrando desaceleração americana, ela demora a chegar na ponta final. Então, esse é um dos fatores, e ainda há um dinheiro, 1 trilhão mais ou menos em poupança, para o americano médio gastar. Outro ponto é que os preços das casas médias americanas, que antes da pandemia estava por volta de 320, 330 mil dólares, chegou à média de 480 mil. Hoje está por volta de 440 mil dólares. Então já caiu, mas ainda está muito longe do que era pré-pandemia, que eu nem acho que vai voltar nesses níveis. Em paralelo, a taxa de hipoteca americana era 2 e pouco, 3%, chegou a bater 8% na semana passada ou retrasada. Agora está na casa de 7,5%, 7,6%, o que é muito alto para o americano. Só que grande parte das taxas de hipoteca são pré-fixadas. Então quem tomou uma pré-fixada lá atrás vai continuar pagando o que está pagando. Se você precisar refinanciar ou tomar uma nova hipoteca, aí sim você vai às taxas atuais, o que complica, dado que o americano está com endividamento recorde no cartão de crédito, mais de 1 trilhão de dólares, a taxa de 21,5% média, o que para eles é demais. Taxas, empréstimos estudantis batendo recordes, ou seja, as famílias americanas endividadas. Então, meu ponto é que há sinais já de desaceleração americana, sem dúvida nenhuma, mas ela ainda não chegou na ponta final do trabalho.
muitas empresas já estão mandando embora, mas você ainda tem mais de 1,6 vagas disponíveis para cada trabalhador. Ou seja, você ainda tem pressão nos salários para contratar essas pessoas. Mas, de novo, esses desajustes foram causados pelas intervenções ao longo da última década, acelerada durante a pandemia, e, obviamente, agora o pêndulo vai buscar o seu equilíbrio. Muitas empresas já perderam o valor de mercado de mais de 80%, 90% dos seus valuations, né? Muitas já mandaram embora, vem mandando gente embora, então esse equilíbrio ele chega, ele não chega do dia para a noite, mas ele está chegando e os dados mostram isso, tá? Então acho que não sei se eu te respondi por completo, Lúcio, perdão, mas qualquer coisa você me fala, tá? Você perguntou aqui se é uma questão de setor. Eu acho que a economia americana ela está já apresentando dados de desaceleração. Eu fiz um vídeo, está disponível aqui no meu canal do YouTube sobre os indicadores. Não, esse está disponível exclusivo para o pessoal da comunidade. Os indicadores antecedentes americanos que mostram a desaceleração americana. E esses indicadores antecedentes já dão sinais que sim, no geral, a economia americana ela está, claro que um setor mais do que outro nesse momento, como eu mostrei nos gráficos lá nesse vídeo que eu te falei que está disponível na minha plataforma para os membros da comunidade, mas de qualquer maneira ela não é algo específico de um setor e a economia está sim desacelerando, tá bom? Bom, vamos lá. Lê Amaral 8419, o nosso Titanic está por um fio? Uma pergunta, quem está dando sustentação a esse desgoverno ilegítimo, nefasto e perdulário? Vai ver no Brasil. Bom, sobre ilegítimo eu não vou entrar, porque senão tem um certo sem cabelo aí que começa a nos perseguir. Nefasto e perdulário, estou totalmente de acordo. Desgoverno também estou totalmente de acordo. Quem está dando sustentação? A mídia começou a bater, por incrível que pareça, mas para mim são coniventes, extremamente irresponsáveis com tudo isso. Enfim, então situação, ela não chega, a complicação não chega no curto prazo, é no médio e no longo prazo, mas eu acho importante essa comunicação que hoje em dia nos permite para que façamos oposição de forma consciente e racional, né? Neto, 33, 36. Qual a sua projeção para o PIB nesse ano com a recessão técnica do segundo semestre? Concordo com você, Neto, que provavelmente teremos recessão técnica. Recessão técnica nada mais é do que 2 trimestres quando o PIB contrai. Então no terceiro trimestre desse ano já houve essa contração. O IBCBR, que é a prévia do PIB na semana passada do mês, já saiu negativo. A expectativa era que viesse levemente positivo, veio levemente negativo. Mas de novo, uma recessão nada mais é do que uma limpeza do sistema, né? As recessões elas são recorrentes, elas acontecem sempre, é super normal. Então não é para se desesperar, mas sim, é para a gente olhar e entender que a gente precisa se proteger, buscar formas de alocar o nosso capital de forma consciente em processo de recessão, que sim, há oportunidades também. Eu confesso que eu não gosto de fazer projeção não, Neto, e por quê? Porque, bom, todo mundo que me acompanha sabe que eu sou adepto da escola austríaca, e a escola austríaca fala justamente que a economia ela é formada por indivíduos, né? E, portanto, o conhecimento é disperso, a gente não sabe o que a gente vai querer daqui a pouco, ou qual será a demanda agregada na sociedade daqui a pouco. E aí os empreendedores, as empresas respondem a essas novas demandas, oferecendo novos produtos e novos serviços, adequando a isso aí, adequando a essa realidade. E por que eu falo isso? Porque se nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, qualquer projeção é um mero número, que se eu errar, daqui a pouco cai no esquecimento. E se eu acertar, eu venho aqui e falo, nossa, acertei, olha que legal. E eu não acho isso legal, de novo, porque é um mero chute. Então, mas há indícios, sim, e aí por isso que eu falei que eu acho que teremos uma recessão técnica, dado quando comparamos o montante que o agro representou no primeiro semestre do PIB, foi por volta ali de um pouco mais de 20%, né? Dado que a soja, que representa por volta de 50% da colheita de grãos no Brasil, tem o seu ciclo no começo do ano, já no segundo semestre ela tende a cair drasticamente, então se ela representou mais de 20% do PIB e ela será uma atividade mais fraca porque ela é sazonal, é natural, e aí teve o efeito do preço das commodities que caíram, o preço de soja que caiu, enfim, do café, do milho, internacionalmente falando, e isso obviamente afeta também o valor das vendas.
vendas. Então, quando a gente pega algo que representou um percentual importante e ele não terá esse mesmo resultado, dado que já vemos desaceleração em serviços, na indústria, no comércio em alguns momentos, isso tende a dar uma arrefecida no PIB como um todo. Mas eu estou para produzir um conteúdo, acredito que sai essa semana, sobre essa análise exclusiva do PIB, mas eu concordo com você que devemos ter essa recessão técnica, não digo que profunda, mas prefiro não fazer uma projeção para não dar um número qualquer, tá? Mas acho que eu consegui explicar um pouquinho aqui. Bom, Adriano Oliveira 6066, Bruno, essa taxa de juros real seria verdade se os indicadores de inflação fossem reais? Bom, eu falei já sobre os indicadores reais na primeira pergunta lá sobre o IPCA real, e então acho que já ficou respondido lá, Adriano, mas se as taxas de juros real seriam verdades, eu acho que a taxa de juros, se você olhar a curva de juros futura, ela responde às livres oferta e demanda dos investidores, né? Então ali acho que acho que muita coisa já é levado em consideração, sim, tá? Bom, vamos lá. Eu fiz um vídeo falando sobre a Folha de São Paulo quando começou a criticar o Lula também. Eu falei até a Folha de São Paulo. E aí o Bruno Mesquita respondeu: a Folha precisa voltar a ser censurada. Cadê o controle das mídias e taxação da religião? Xará, eu vou discordar você nessa. Se nós pregamos a liberdade individual, a liberdade de negócios, eu não acho que a Folha tem que ser censurada por um órgão estatal, por ninguém. Se você quiser, assim como eu fiz há muitos anos, eu simplesmente parei de comprar. E aí eu fiz até um vídeo explicando como o livre mercado deu um tapa na cara da Xuxa, do Felipe Neto, do Lulu Santos, com shows cancelados, com filmes sem bilheteria, agora do Lázaro Ramos, outro hipócrita demais sobre isso. Você não quer, não assista. Mas se nós pregarmos a censura, mais cedo ou mais tarde ela voltará contra a gente, né? Que é o que já está acontecendo, na verdade. Ela começou do lado censurando aqui pessoas que pensam de forma mais liberal, de forma libertária, contra o Estado, contra esse desgoverno como um todo. Então, sou contra o controle das mídias, sou contra qualquer tipo de censura dos dois lados, senão, obviamente, eles ganham força para fazer o sistema do lado deles. Então, de novo, eu acho que o livre mercado responde a isso. Não quer, não compremos. E eu vejo grande parte das pessoas já não comprando mais Estado, Folha, Veja, Globo, então, nem se fala, não entra na minha casa há anos. Então, acho que é a melhor forma da gente conseguir responder a esses coniventes irresponsáveis, tá? Tiago de Castro Mendonça. Bruno, vamos abordar a única saída para acabar com a coerção estatal. Ele mandou um link aqui do YouTube, mas, Tiago, na minha opinião, a forma da gente tirar o Estado da nossa vida é nós entendermos que a gente consegue mudar, a gente consegue lutar contra aquilo que a gente, com aquilo que está à nossa disposição. Tem certas coisas que a gente não consegue mudar, então a gente tem que se adaptar a isso. Nos adaptemos a ele e tentar viver o mínimo possível fora do Estado. Então, eu vivo num condomínio de 9 casas, ali a gente tem as nossas regras, pessoas que pensam parecidas. Sei que nem sempre é fácil isso, mas eu ando com pessoas que pensam mais ou menos iguais, eu debato e gosto de falar com pessoas que pensam diferente, porque assim eu evoluo, mas no fundo as pessoas vão se sentindo um sábado, domingo para receber em casa, você acaba se juntando com pessoas que pensam mais ou menos parecidos. Então, o que eu digo é que essa coerção estatal, hoje em dia, do jeito que o Estado está, é impossível a gente sair dele, infelizmente, né? Não diria impossível, mas eu tenho até, inclusive, um dos meus patrocinadores, a SETI, S-E-T-T-E-E, que faz consultoria até para mostrar como é mais fácil ir embora do Brasil de forma legal para quem quer. Ele realmente fala, olha, se as pessoas soubessem como é fácil ir embora do Brasil, o país já estaria quebrado, muitos já teriam ido. Então, vale a pena conhecer processos, caso te agrade, porque há maneiras de você ir para alguns lugares em que, de repente, o Estado ele é mais amigável a você.
por mais contrariado que eu possa me sentir falando isso, mas de qualquer maneira sim, tem estados que te recebem melhor e outros pior. O estado brasileiro, para mim, ele é nefasto. Então, de qualquer maneira, aqueles que te cobram menos impostos, que te permitem ter liberdades individuais maiores de comunicação, de se você quer ou não portar uma arma, enfim, esses são os estados, na minha opinião, mais amigáveis do que outros. Então, a gente tem que ir buscando alternativas para tirar ou fugir dessa coerção estatal na nossa vida, tá? José Eduardo Machado, bom dia. O que acontecerá se houver guerra entre Guiana e Venezuela pela disputa do território, que deve ter muito petróleo? Sim, realmente há muito petróleo. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Agora descobriram uma reserva importante na Guiana, que é a margem equatorial, que inclusive tem uma parte brasileira. Ficou aquela discussão, inclusive na Petrobras, se poderia ou não explorar essa reserva, mas parece que ali são alguns bilhões de barris de petróleo. Então, agora, se houver uma guerra entre Guiana e Venezuela, assim, eu não vi nada sobre isso, mas de qualquer maneira, você tem aí um mercado de petróleo hoje no mundo que a OPEP vem falando que vai se continuar restringindo um pouco da oferta do petróleo, ainda mais agora que o preço caiu bastante nos últimos... Bom, tinha caído no último ano, subiu um pouco, agora voltou a cair forte de novo, mais de 20% desde julho, 15% mais ou menos, enfim. Então, não acredito que haveria uma guerra entre Guiana e Venezuela, né? E se houvesse nesse momento, claro que os preços mexem no curto prazo, mas essa margem equatorial ainda precisa ser explorada, né? Então ainda tem um tempinho adiante, mas de novo, não vejo muito motivo, não vejo qualquer resquício de que poderia haver uma guerra entre eles, tá? Leite Maio, governo Lula gera instabilidade e desconfiança, concordo. Proprietários de imóveis sofrendo ameaça de tributação exagerada sobre seus patrimônios na compra, na venda, na doação e na herança. Quem é trouxa de investir? Bom, na verdade não são ameaças de tributação, né? Já está, a tributação vem crescendo em todos os sentidos. Por mais que eu tenha feito um vídeo mostrando alguns pontos que eu acho que tem de positivo nessa reforma tributária, veja, o Brasil hoje é um manicômio tributário. Quando você deixa de tributar na origem para tributar no destino, é um ponto positivo. A transparência que ela traz por ter um imposto dual é maior do que hoje, que a gente nem sabe quanto a gente paga. Mas sim, vamos ter o maior IVA do mundo, de 27,5% provável. Por quê? Porque o Estado é nefasto, o Estado é grande, a gente continuará pagando um dos maiores impostos do mundo. Só que estará mais transparente. Então aqui eu só quero falar que a transparência é o ponto que eu olhei como positivo, essa tributação na origem, a não cumulatividade, e de resto para por aí. Eu não sou a favor da tal síndrome de vira-lata. Eu acho que se a gente vai aprovar, ela deveria ter tido mais debate, deveria ter ser debatida por muito mais tempo do que efetivamente foi. Então, não é ameaça de aumento de tributação, ela realmente está acontecendo agora. Então, quem é trouxa de investir? Oportunidade tem. Né? Oportunidade tem, ela sempre tem. E principalmente quando está chovendo canivete na crise, elas geram oportunidades. Então entenda bem do mercado, conheça a fundo. Acho que não seria correto adjetivar quem quer investir, porque é uma oportunidade, eu acho que tem oportunidade. Então é muito pessoal, é muito do montante que você tem disponível, necessidade de liquidez, conhecimento do mercado, enfim. E de novo, essa é a beleza da liberdade, né? Você está lá e pode simplesmente tomar a livre iniciativa de investir. Caio Celleri, 99. Alguém mais aqui está full comprado em SQQQ lá no exterior? Bom, para quem não conhece, o SQQQ é um ProShares, chama ProShares Ultra Pro Short. Ou seja, ele é um ETF, um índice, né? Exchange Trade Funds, é um índice, um ETF, alavancado inverso com relação à Nasdaq. Ou seja, se o seu objetivo dele é oferecer menos 3 vezes o rendimento da Nasdaq 100. Ou seja, o que representa isso? Por exemplo, se o índice Nasdaq subiu 1% hoje, o SQQQ cairá 3%. Ou seja, ele tem um retorno inverso de menos 3, então ele é alavancado. Os investidores se beneficiam quando o índice a que ele se refere, o Nasdaq 100, cai. Então, se o índice cai menos 1,
ele vai subir 3, entendeu? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que ele está apostando contra o mercado americano para ganhar de forma alavancada. Mas o mercado americano está passando por um bull market de novo, né? Na minha opinião é um bull market de curto prazo, né? A gente vai ter uma correção, na minha opinião, no mercado, em algum dado momento, algum dado momento no curto prazo, o médio prazo, digamos, mas tem que entender esse risco, principalmente quando você tá alavancado, tá? Eu diminuí a exposição ao mercado americano, aumentei minha exposição em títulos públicos americanos, pagando taxa de 5%, principalmente o título público a note de 2 anos, quando bateu, eu falei muito nos meus vídeos. E aí quando a taxa de juros cai, né, a taxa futura cai, o valor presente do título sobe, como eu expliquei nas perguntas anteriores. Então ele já caiu, né, já caiu bastante nas últimas semanas, na última semana. Então eu aproveitei mais, eu acho que tem mais prêmio nesses títulos públicos agora do que prêmio de bolsa, a não ser que você faça um stock picking. Então não estou nesse nível de estar alavancado na venda americana, mas estou muito mais comprado em título público e diminuir a exposição em bolsa americana. Tenho alguns ETFs também de urânio ainda na carteira, mas de qualquer maneira a minha grande parte da exposição foi muito mais para título público americano, tá? Luiz Moura 3343, eu moro aqui nos Estados Unidos e como o país já está em crise, com pleno emprego, balanço das empresas vindo melhor que esperado, dados de emprego vieram melhores que o esperado, 336 mil, vendas do varejo bem acima do que o mercado esperava, etc. Bom, ele está falando dos dados que vieram melhores do que o esperado e, Luiz, concordo 100% com você, mas não significa que o país já está em crise, mas os indicadores antecedentes, que foi o vídeo que eu fiz falando sobre agora que eu falei há pouco, que está lá disponível na minha comunidade fechada, mostra alguns índices já em desaceleração. Então, por exemplo, liberação de crédito bancário caiu demais, liberação, se você pega todos os bancos americanos, já está em terreno negativo, a média do americano já não tem mais 100% daquilo que é exigido para ele conseguir uma hipoteca, o endividamento americano no cartão de crédito está quase 1,1 trilhão, com juros médios do cartão de crédito de 21,5%, o déficit público americano está na casa dos 5, 6% do PIB, mais ou menos 1,7 trilhão de dólares, então para financiar essa dívida eles têm pagado mais, o governo americano, pagado mais taxa de juros, então, portanto, o endividamento continuará crescendo. Muitas empresas perderam o valor de mercado, dado que o dinheiro não é mais barato e não é mais tão abundante quanto estava na pandemia, mas eles ainda têm 1 trilhão, como eu expliquei agora há pouco, para gastar em poupança que veio de transferência de renda, que chegou a ser 2 trilhões no auge da pandemia. Então você tem dados de indicadores antecedentes mostrando que a economia já está em processo de desaceleração, mas para chegar na ponta final, ainda mais com um PIB que você tem quase 50% em serviços e ainda tem uma poupança para gastar, ela demora mais para chegar. Mas os indicadores já mostram, ainda mais quando saiu essa semana agora, que saíram dados do CPI, inflação americana, que veio abaixo até do que o mercado esperava, abaixo da leitura anterior, mostrando já uma desaceleração nesse processo. Os PMIs industriais já estão abaixo de 50, que significa retração, se não me engano, há 12 meses consecutivos, 12 leituras consecutivas. Então são dados que mostram que historicamente, quando essa combinação de dados estão mais fracas, em algum momento, no curto prazo, a economia desacelerará. E na minha opinião, ela já está desacelerando, ainda mais que já faz agora quase um ano que o processo de alta de juros americana começou e não parou mais, né? Então, bom, agora parou, na minha opinião, não vai subir mais os juros, mas agora tem o efeito dele chegar na ponta final, tá? Espero que tenha te respondido aí. Obrigado, viu? Demariane Barros, boa noite. Como proteger o patrimônio caso essa recessão realmente aconteça? Recessões, elas são normais, né? A gente está tão à flor da pele hoje em dia que qualquer coisa nos chama atenção, mas a recessão, ela é normal, é um processo de expurgar os excessos que foram colocados na economia, né? Como se fosse um remédio que você toma para curar uma doença. Ela é necessária. Então, quando você analisa a recessão, você tem dentro dos ciclos econômicos, a recessão é um dos processos. Espero que ela não seja tão profunda, né? Não acho que nesse momento será ainda, mas de qualquer maneira, nessa recessão, você normalmente
você tem oportunidades até prévia dela, ao entender que essa recessão chega. Por exemplo, títulos públicos, como eu falei aqui, com taxas de juros extremamente altas. Quando o Lula vai lá e fala suas besteiras, quando o endividamento continua crescendo, você vê a curva de juros pressionada. Aí te dá a oportunidade de comprar, digamos, títulos públicos atrelados à inflação com uma taxa mais alta. Quando essa taxa cai, o valor de face do título sobe, né? Um prefixado também. E por que os juros futuro cairia? Numa recessão, os juros tendem a cair. Vamos lembrar também que no período de recessão, o mercado já precificou essa recessão. Então, quando você está lá no auge daquele medo, daquele chovendo canivete, como eu sempre brinco, as ações também já caíram. Olha o preço das ações em dólar, então você tem oportunidade em ativos que ficam extremamente baratos na fase pré-recessão. Por isso que é importante compreender o ciclo econômico, que é muito do que a gente fala lá na minha comunidade fechada. Compreensão dos ciclos econômicos para poder tentar anteceder esses movimentos, ou seja, tentar nos movimentarmos antes que ele de fato aconteça. Porque depois, quando ele já entrou na recessão, os ativos já estão precificados. Então acho que a gente ainda tem oportunidade em alguns prefixados de mais curto prazo, dependendo do teu perfil. De novo, deixa no link aqui para entrar em contato comigo e com o pessoal da minha equipe de investimentos, em que a gente monta essa estratégia, esse é o nosso dia a dia. Então são alguns exemplos da forma que a gente consegue se prevenir ou nos protegermos de uma eventual recessão, tá? Alexandre Carvalho Rodrigues, será que a América Latina cansou de sofrer e aprendeu com a dor? Tomara que sim. Tomara que hoje comece aqui essa mudança na Argentina. Tomara que sim. Frederico Casper, Bruno, tem planos de vir para Madrid? Como fazer uma consulta com você? Obrigado, Frederico. Bom, eu tenho sim, na metade de 2025 eu vou morar aí de novo por 1 ano e meio, que eu vou finalizar o mestrado com o Jesus Huerta de Soto. Eu não sei se você sabe, né? Minha família, minha mãe nasceu na Espanha, em Galícia, em Pontevedra. Eu morei já alguns bons anos em Barcelona. Eu fiz minha pós lá, depois eu morei de 2018 a 2020 lá com a minha mulher e agora a gente vai de novo em 2025. Se eu irei de férias antes, não sei. Mas para fazer uma consulta, de novo, eu vou deixar o link aqui, entre em contato e aí entre em contato, vou deixar o e-mail da Bianca, bsouza@aquavero.com.br e aí ela me transmite, a gente marca um call que eu faço questão de te ajudar com isso. Mas eu tenho uma relação direta com a Espanha, minha mãe trabalha na Embaixada Espanhola, eu escrevo para o Libertad Digital, que está em Madrid, uma vez por mês eu dou aulas, uma pós-graduação aí de Madrid também, mas eu faço infelizmente de forma online. Enfim, então minha relação é direta com a Espanha e praticamente diária, tá? Mas de novo, manda um e-mail aqui, bsouza, B-S-O-U-S-A, bsouza@aquavero.com.br, tá? Aqua é A-C-Q-U-A, Vero, V-E-R-O.com.br e está lá tá aqui no descritivo dos vídeos, tá bom? Onde eu posso dar mais likes? Parabéns, Musa. Obrigado, Renio. Obrigado mesmo, viu? Compartilhando isso aqui já me ajuda, se inscrevendo no canal, passando para mais pessoas, realmente me ajuda nesse trabalho diário, tá bom? Muito obrigado mesmo, tá? Otávio Zaparoli, quais livros você indica, Bruno Musa, sobre a Escola Austríaca de Economia? Bom, vamos lá. Primeiro, as 6 lições, né, de Mises, acho que é bem fácil de ler, bem tranquilo. Gosto muito de O que é a Escola Austríaca, de Jesus Huerta de Soto, acho que são livros importantes. O que fizeram com o nosso dinheiro, Estatização da Moeda, né? Então são livros que dá aí para você começar uma introdução muito boa, bem clara, bem direta, que te mostra como a realidade é explicada por essa escola de economia. E aí depois você tem que chegar no Ação Humana de Mises, mas aí já é um calhamaço de mais de 1000 páginas, mas ali digamos, transformadora a coisa, tá? Então, dúvidas, fique à vontade, tá bom? Bom, gente, já temos 43 minutos, eu tenho mais um monte de pergunta que foi feita em caixinha aqui do Instagram, então eu vou deixar para uma próxima, para responder na próxima semana. Eu estarei ao vivo hoje às 8 da noite no canal da Brasil Paralelo, depois com participações na 4x4, com Lacombe, Ana Paula Henkel, o Constantino. E, enfim, ao longo do dia já venho mostrando desde ontem
como está o sentimento nas ruas aqui, o que eu tenho visto. Agora daqui a pouco eu vou para onde o Milei vai votar, depois a gente vai para lá, pro QG dele, falar com as pessoas. Então vamos nos acompanhando, compartilhe isso e viva la libertad! Seguimos em frente, um ótimo domingo para todo mundo e nos vemos daqui a pouco nos mais variados canais.